Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao nosso podcast, o nosso Nursing Cast, né? Hoje estamos aqui novamente com a Gabriela, nossa convidada especial da vez. A Gabriela que é formada pela Universidade 9 de Julho e tem pós-graduação em Saúde Mental e Psiquiatria. Hoje, Gabi, nós vamos falar sobre um assunto bem importante que é a saúde mental, né? Você Sim! também, como professora de saúde mental, dentro de sala de aula você vem abordando vários assuntos super interessantes e o nosso tema de hoje é isso, certo? Uhum. Gabi, a nossa abordagem principal hoje aqui vai ser a saúde mental dos enfermeiros e técnicos de enfermagem e como lidar com ela, a saúde mental no século XXI e quais foram os avanços do cuidado nesse campo, né? Gabi, primeiramente, em relação à saúde mental, né? Boa parte das pessoas acham que, ou já ouviu falar, né? Que saúde mental, ela pensa apenas em doença, né? Doença mental. Quando, na verdade, há muito mais que apenas a implicação da ausência de doenças mentais, né? As pessoas com saúde mental e em seu perfeito estado, né? Elas entendem que ninguém é perfeito. A princípio de tudo, se a sua saúde mental está em boas condições. E isso tem muitas características com o meio envolvido e também, por exemplo, nas imperfeições, erros de colegas de trabalho, por exemplo, dentro do eixo hospitalar. Definido ter saúde mental é respeitar a si mesmo e estar bem consigo e com os demais. Reconhecer também, né, os seus próprios limites e buscar ajuda profissional. Esses são os dados, Gabi, que a gente tem da Secretaria de Saúde do Paraná. Então, envolvido com esse tema, como que a gente lida com a saúde mental hoje na área da saúde? Então, hoje a gente tem uma preocupação muito maior com a saúde mental do que nós tínhamos há 10 anos atrás, né? Pelo fato também da gente ter vivido uma pandemia, que nós, né, a geração do século XX, do final do século XX, começo do século XXI, nós não tínhamos vivido ainda nada parecido, né? Nós não vivemos guerras, nós não tínhamos vivido a situação que nós vivemos, né? Esse isolamento social, a transformação, né, dos nossos ambientes de trabalho, ambiente de estudo, tudo, ficar ali trancado dentro de casa, risco iminente de morte, que todo mundo achava que ia morrer, né? Então, com assim, o avanço, né, da pandemia, porque a gente achava que ia ficar também 1, 2 meses em casa e nós ficamos 2 anos em casa. Então, com essa mudança, né, de prospecção de futuro, eu não sabia o que ia acontecer. Eu jurava que quarentena era 40 dias. Quarentena eram 40 dias. Eu jurava. Na verdade, que era o termo quarentena, ele só corresponde a 40 tempo. dias não mesmo. era pra passar disso. Era 40 dias mesmo. Esse o tema real é esse. Certo. Quarentena são 40 dias. Mas aí a gente mudou, né? Então a gente teve que viver. Foi uma época bem difícil, né? E aí muitas pessoas ficaram aí com transtornos, principalmente advindos da pandemia. Os profissionais da saúde, muito mais, né? Por quê? Porque nós tínhamos que trabalhar mesmo com um risco iminente de morte. A gente não podia deixar esse paciente, né, sem prestar o cuidado. E aí, quem cuida da nossa cabeça? Porque você tem que prestar o cuidado sem saber se vai ter vacina, quando vai ter vacina. Eu posso pegar, eu tenho que tomar o maior cuidado. E se eu pegar, o que acontece comigo? O que acontece com a família, né? Exatamente. Eu sou o sustento da minha casa, né? Trabalho em 2 lugares, como técnica de enfermagem, como enfermeira. E se eu morrer? Como é que minha família vai se sustentar? O que vai acontecer com os meus filhos? Então, claro, a maioria dos profissionais da saúde já tem implicações aí na saúde mental por causa desse cotidiano de cuidar de pessoas, né? Cada ser humano é um indivíduo, né? Tem suas características, tem sua personalidade. Algumas pessoas são mais difíceis do que outras, algumas são mais fáceis que outras. Então, esse lidar com a população o tempo inteiro também causa um prejuízo aí, né? Para a equipe de enfermagem, tá? A gente tem que lidar com diversas personalidades, lidar com diversos tipos de comportamento, que muitas vezes nós não estamos adaptados, a gente não tem isso na nossa casa, né? E querendo ou não, a gente tem que muitas vezes aceitar esse tipo de comportamento. Por quê? Porque a gente vê que esse paciente está envolvido em alguma questão muito maior,
né? É um paciente, por exemplo, que está num quadro terminal de câncer. É lógico que ele vai passar pelas fases do luto. Talvez nesse momento da vida dele, ele esteja na fase da raiva. E ele está lá internado e quem vai prestar o cuidado sou eu. A raiva Como vai é? ser descontada em quem? A raiva vai sofrer? ser descontada Quem que vai tomar a raiva? E é dele? por isso que é importante. A equipe está preparada psicologicamente para cuidar desse paciente, conseguir entender que ele está também num processo difícil. Separar as coisas, né? Ele está num processo difícil. Maior do que ele é o luto que ele está passando naquele momento. Só que eu preciso ter isso na minha mente. Eu preciso cuidar primeiro de mim, né? Para eu poder dar suporte pro outro. Agora, se minha mente já está destruída, quer dizer, eu sofro abuso em casa, né? Eu passei por essa fase da pandemia. Os meus colegas todos vieram a óbito durante a pandemia. Como é que tá a minha cabeça agora? Não, mas eu sou forte. Eu consigo lidar com isso. Você não consegue. Muitas vezes você vai tampar o sol com a peneira. Você vai... Aquele sentimento de perda, de tristeza, de raiva, de angústia, você esconde, se acumula, né? E quanto mais você acumula, mais sua mente vai sofrendo os prejuízos aí. Veio pra mim que uma hora isso estoura. Aí... Explode da pior forma. Explodir é até bom, porque a explosão é sempre externa, né? Então, lógico, quer explodir, só não exploda com violência, né? Que violência não pode. Seja controlado. Mas quer falar, gritar, chorar, brigar, né? É o seu direito, você tem que exteriorizar. O problema é quando implode. Quando explode internamente, ele implode. E aí? Como é que você consegue lidar com essa situação? Você vira um caco. Você não quer mais o convívio das pessoas, ou até você se torna uma pessoa insuportável, mal-humorada, que não quer executar nenhuma tarefa, mas isso é porque o seu emocional não tá bom. Não é porque você é preguiçoso, porque isso... Não. É porque o seu emocional não tá bom para lidar com aquela situação que você tem que conviver diariamente. Então você precisa tratar, tem que buscar ajuda. O que eu não consigo lidar, eu tenho que buscar ajuda para entender a melhor forma de lidar com aquilo. Não é que alguém vai me dar a solução. Ninguém vai te dar a solução para os seus problemas. Muito pelo contrário. Você vai buscar ajuda para procurar entender os seus problemas e conseguir mudá-los e mudar a sua realidade. Certo. Gabi, agora a gente vai abordar outro assunto. Então, começamos com o seguinte. São muitas matérias, conteúdo acumulado e às vezes até mesmo horas sem comer, estudando freneticamente e muitos deles com rotinas de dupla jornada entre trabalho e a faculdade. Sem contar, né, que muitos deles não conseguem ter esse equilíbrio totalmente separados e acabam misturando as coisas. E essa pressão que eles sofrem diariamente também envolve o fato de só estudar. Muitos deles conseguem conciliar uma vida de trabalho, mas outros não conseguem. E aí, como lidar com o curso de enfermagem com equilíbrio e saúde mental e qual a dica que você dá para quem já está na área? Não lidar. Simplesmente não lida, né? Para tudo. Aguenta o que você tá, você que escolheu, então aguenta. Olha, pela minha vivência, né? Então eu trabalhava, eu tinha uma rotina de trabalho como técnica de enfermagem no período da manhã e da tarde, e à noite eu ia para a faculdade. E tinha poucas horas para dormir para ir trabalhar no outro dia também. Essa rotina frenética, ela é muito cansativa e para algumas pessoas é exaustiva. Um conselho que eu dou: se você nesse momento tá muito exausto, para um pouco. Sabe por quê? Porque você não... Qual é a necessidade agora, nesse exato momento, de você terminar uma graduação? Você tem que pesar. Qual é a necessidade? Eu moro com os meus pais, eu quero sair de casa. Beleza, eu quero sair de casa, eu quero comprar um imóvel, eu quero ser independente. Mas nesse momento, você vai conseguir manter essa rotina? É reflexão. É reflexão. Porque assim, durante os 5 anos, porque agora são 5, na minha época eram 4 anos, né, de graduação de enfermagem. Hoje são 5. Durante esses 5 anos de graduação, a sua vida vai ser exatamente essa. Qual subterfúgio que você tem para pelo menos liberar um pouco dessa tensão, né?
liberar um pouco desse cansaço no seu final de semana. Você consegue fazer isso no final de semana? Ou você trabalha em regime de plantões, né? Então eu faço 30 horas semanais, só que eu faço, sei lá, eu dou plantões de 6 por 1, né? Que eu trabalho 6 e folgo, trabalho 6 dias e folgo um dia. Você não vai ter sempre o sábado e o domingo para ficar em casa para descansar. Mas na hora que você tiver para descansar, descanse. Então, eu trabalho de manhã e faço faculdade à tarde. À noite, descansa. E como você descansa? Como você gosta de descansar. Você gosta de assistir série para descansar? Assista série e descansa. Você gosta de ver um filme para descansar? Você gosta de ver uma comédia? Você gosta de dormir? Durma. Não fica postergando o que você precisa fazer para realmente descansar a sua mente do estresse cotidiano, né, da jornada exaustiva. Não fica postergando, não, vou estudar. Descansa. Estude quando você estiver lá na escola. Isso foi o que eu aprendi com a minha vivência. Estude quando você estiver na faculdade. Seja objetivo, foque no conteúdo que o professor está te explicando. Não entendeu? Pega 15 minutos do seu intervalo, vá na biblioteca, estude na biblioteca, para você não levar toda a sobrecarga para sua casa. Professor, mas eu tenho que fazer trabalho. Faça trabalho quando ele for passado. Não fica lá protelando, procrastinando e deixa para a última semana. Ela tá falando comigo, certeza. Certeza que ela tá falando comigo. Não procrastina o trabalho, Pedro. Pois toque Quem A última nunca? hora é o melhor momento. Não procrastina, porque quanto mais você procrastinar, pior vai ser. Mais tenso você vai ficar, mais apreensivo você vai ficar, e aí você vai se sentir pressionado. E aí, pronto, acabou. Esse exemplo que a senhora deu de realmente estudar no horário, eu comecei a fazer isso porque eu percebi que eu tava surtando com a matéria de farmacologia, por exemplo. Porque eu lembro da professora passando 1001 tipos de remédio, aí tem os remédios, né? Aí eu falei, eu preciso saber o que eu tô administrando no paciente, e se o paciente tiver alguma reação adversa, se o paciente for alérgico, se o paciente tiver alguma coisa, eu tava entrando em parafuso. Aí eu falei, aí foi numa conversa que eu tive com a professora Helena, ela falou assim, Pedro, não tem como você aprender tudo de uma vez. Isso é com o tempo. Isso você vai aprendendo fazendo a medicação, você consulta o bulário ali na hora que você está fazendo a medicação e tal. Você aprendendo dessa forma, não é tudo de uma vez. Claro, você tem que ter uma base, mas não é tudo de uma vez. Aí foi aí que eu comecei a me acalmar, eu comecei a falar, não, vamos tranquilo então. E tô fazendo isso que a senhora tá falando. A nossa mente acaba enganando a gente. A gente acha que a gente tem que ser bom ou ótimo o tempo inteiro. Sim. Não, eu tenho que ser o melhor o tempo inteiro. Não, você não tem que ser o melhor o tempo inteiro. Seja o melhor quando você tiver que ser o melhor. Quando você se dedicar para ser o melhor. Mas põe na sua cabeça que tudo isso é fase, é etapa. Você vai ser o melhor. Nesse momento você é? Não. E tá tudo bem. E tá tudo bem não ser o melhor agora. Pensando Você até vai ter mesmo, tempo. Gabi, desculpa te interromper nesse assunto, como que na área da saúde a gente sabe que independente do curso de saúde há muitas matérias, né? Muito conteúdo a aprender, Muito. porque lidar com o corpo humano de uma forma total não é fácil. E como que os alunos ou os estudantes fazem para lidar com essa pressão entre colegas, pressão de professor, o ambiente? Como que faz para lidar com tudo isso? Nessa questão mais dentro do ambiente acadêmico. A grande questão é assim, eu tenho que me sentir pressionado? Ou é só uma sensação que eu tô tendo agora? Eu estou sendo pressionado? Meus colegas estão me pressionando para... Não, eu tenho que tirar essa nota, porque senão o que vão falar de mim? Que eu tô aqui brincando nesse curso? Na cabeça. Você tá se sentindo pressionado pelos outros. Mas não que você está sendo pressionado. Mas o professor está me pressionando. Não, ele está falando para você estudar. Que você vai errar. E você está na escola para errar. Né? A gente luta para acertar. Mas a gente vai errar. Né? E isso tem que acontecer dentro do ambiente escolar. Não pode acontecer, por exemplo, lá com o paciente. Um erro nosso pode custar a vida do outro. Né? Eu acho que a pressão maior é quando você começa a fazer um curso ligado à área da saúde, principalmente um curso de enfermagem que a gente administra a medicação,
que a gente faz procedimentos invasivos que podem comprometer a integridade física desse ser humano, né? Então, a pressão já vem daí. Agora, você tá... Ah, não, meus amigos estão me pressionando, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que tirar as melhores notas do meu grupo. Por que você está exigindo tanto de você assim? Você precisa saber, você precisa ter o conhecimento para poder aplicar a prática. Mas você não vai conseguir saber tudo. Você não vai conseguir. Você vai conseguir saber muitas coisas. Por isso que existem hoje as especializações, gente. A especialização, ela serve para isso. Quando eu saio da graduação, eu saio enfermeira generalista, que chamava antes. Ah, ela é enfermeira generalista, ela é enfermeira geral. Enfermeira padrão. Era assim que chamava. Já ouvi falar disso aí. Eu sou enfermeira padrão, ou seja, eu tenho a graduação de enfermagem, né? Eu não sou especialista. Eu tenho conhecimento básico ali de tudo que eu vi na faculdade. A partir daí, eu escolho uma especialização. E o técnico também não é diferente. Então, você sai técnico, você sai um técnico generalista, um técnico padrão. Você sabe como administrar uma medicação. Sem Você pós-tec, sabe o sem que é um pós-tec. analgésico. Padrão. Mas se você for exato, trabalhar num exato. setor mais específico, você pode fazer uma especialização, um pós-tec, que vai te dar mais base, mais conhecimento para você atuar com aquilo que você escolheu. Ou você estuda antes para atuar depois, também tem essa possibilidade. Mas aí o seu conhecimento vai ser específico. Ah, então eu vou esquecer o restante? Não, você vai saber muito mais daquela área ali que você está atuando do que das outras. Porque também o cérebro não consegue armazenar todo esse tipo de informação, não, gente. O HD aqui Tudo de tudo é de nessa 60 área. megas só. E 60 bytes esse bobear. Tá? Não tem 1 tera, 20 mil teras. Não existe. Não tem como. Tá. Não, depois da Covid, ninguém tem memória pra nada. A memória virou paçoca. Né? Então, o problema é a gente se cobrar demais por coisas que a gente não tem como mensurar. Eu tenho como mensurar seu conhecimento na prova? Não. A nota que eu te dou em relação à prova é para ver se você absorveu o conteúdo que eu passei em sala de aula. Eu não quero que você escreva exatamente como tá lá na aula que eu dei. Porque aquilo lá fui eu que escrevi. Eu sei o que é. Eu quero que você me diga com as suas palavras o que eu tô perguntando. Para eu conseguir enxergar que você absorveu algo do meu conteúdo. E que quando você for para a prática, você vai conseguir aplicar. Certo. Eu não quero que você saiba de cabo a rabo, decorado, não. Eu quero saber se aquilo ali que você absorveu da minha matéria, do meu conteúdo, depois, vindo para a prática, você vai conseguir aplicar. Só com o que você lembra, com o que você absorveu da minha matéria. Engraçado, porque a gente falando sobre esse nervosismo de mercado de trabalho, de ter que saber tudo, não se aplica também só à área da saúde, né? Se aplica, acho que a todas as áreas. Todas as áreas. Porque eu vejo amigos meus de fora daqui, né? Que fazem outros cursos nada a ver com saúde. E também tem essa preocupação, tipo assim, eu preciso me especializar em tal área pra... E vai indo, você vê assim, um desespero em todo mundo e, meu... É uma autocobrança, né? É. Uma autocobrança. Eu preciso colapso ser entre bom os jovens, rápido. Gabi. Um colapso. Eu preciso estar no topo muito rápido. Todo mundo quer estar no topo muito rápido. E esquece que para eu estar no topo muito rápido, eu preciso subir os degraus da escada. Qual é o outro jeito de subir um topo seguro? Assim, você vai se sentir seguro subindo para alcançar o que você quer, o que você almeja, para alcançar lá o cume da sua montanha. Uma forma segura de você chegar lá é subir no degrau. Se você pular de asa delta, você pode cair. Se você for de parapente, você pode cair. Seu paraquedas pode rasgar. Existem várias... Agora, se você for de escada, se você subir o degrau, é mais simples. Você cansa? Lógico que você cansa. Oxi. Mas aí, se você cansou, para e descansa. Mas só de pensar eu já cansei. Então, para e descansa. Entendeu? Se Dá você um cansar time. no meio do processo, você para e descansa. Agora, se você tá ali só focando no objetivo, sem perceber os passos que você tem que, né, alcançar para chegar no objetivo, aí você se frustra. E a frustração hoje em dia
principalmente aí nos indivíduos mais jovens, é que causa essa sensação de cansaço, essa sensação de, eu não vou conseguir, eu não mereço, eu não sou digno, eu não sou bom. Por quê? Porque frustrou. Teve a frustração a primeira vez, já acha que o mundo acabou, que não tem mais, que não é isso, vamos mudar de faculdade. Chega. Quem nunca, Não né? posso Depois de fazer uma isso. prova, Cancela não tudo. sei nada. Não, vou ponto desistir a da menos. enfermagem porque eu tirei Já 6 na surta. prova. É, exato. E Não. às vezes esquece até o que já alcançou aquele momento, né, professor? É ali. Tipo, tirou Esquece uma a nota evolução, ruim, é. mas esqueceu que passou no vestibulinho pra fazer o curso. Então, também se baseia em pequenas metas que você vai alcançando pra chegar no seu objetivo final mesmo. Exatamente. Você não tem que ter uma meta, lógico, você tem que ter uma meta a longo prazo, mas você tem que ter pequenas metas a curto prazo. Não focar só no final. Exatamente. E sempre parar e analisar tudo que você conquistou até aqui. Então, poxa, eu tô, como vocês, eu tô no 3º módulo de enfermagem. Daqui menos de um mês, eu tô formado. Ô, Já benção. foi o melhor avanço Aleluia. de todos. Eu tô formado. E daqui, sei lá, daqui 3 meses, eu já tô aí no mercado de trabalho. Oi, Deus, sonho. Tem gente que entra, tá lá no 1º módulo, pensando assim, poxa, 1 ano e meio, meu Deus do céu, não vou aguentar não. Muita pressa. À noite tem estágio. Acredito que muitos de vocês pensaram isso. Entrou no curso, meu Deus, tem estágio à tarde. E depois eu tenho que ir pra aula à noite. Por que eu tenho que ir pra aula à noite? Eu vou ficar muito cansado, não quero, não vai, não vou conseguir, eu não vou conseguir. E consegue. Porque foi persistente? Não, porque no meio do caminho descansou. A escola também tem esse processo. Você tem um semestre aí, ó, de trabalho intenso. Pauleira. E aí você tem o que no meio do semestre? Aquelas Férias férias maravilhosas. O bem que recesso, agora que é não o vai ser mais férias, né? descanso. Vai ser Descansa desemprego, sua né? cabeça É. agora, porque depois vem mais balada. Tem que dar Né? um Tudo bem tempo que agora si pra mesmo. gente não é mais férias, né? É desemprego mesmo que vai chegar. Não, é a Mas- estruturação de um emprego. Que eu quero, que eu almejo, que eu busco. Mas, professora, a senhora falou da frustração e ainda voltando, retomando, né, o assunto de saúde mental, não só a frustração, mas essas decepções tal que as pessoas passam pela vida, tem pessoas que não têm estrutura para passar por isso ou não têm amparo. Pode se desenvolver uma doença. Sim, o grande problema é que assim, eu tenho um passado, todo mundo tem um passado, né? Sim. Então, dependendo da sua vivência anterior, né? Tudo que você viveu anteriormente, se você já tem essa questão genética, né? Então, muitas pessoas da sua família são depressivas. A sua família já tem a depressão ali, né? No gene. Sim. E aí ela, realmente, o fator genético também influencia. Então, as suas experiências, o que você vivenciou na sua vida, né? Vai fazer, te transformou no que você é hoje, né? Então, se a frustração pode ser um gatilho. Então, eu frustro, pronto, não quero. Não vou mais pra escola, vou ficar aqui deitado, assistindo Netflix. Aí, daqui a pouco, eu não quero nem assistir Netflix, porque eu não sou bom pra nada. Aí, entra num transtorno depressivo, né? Não quer comer, não quer fazer nenhuma atividade, não tem vontade de fazer nada. Entra num quadro depressivo, né? Aí, transtorno instalado é doença crônica. Não tem cura. É tratamento a vida inteira. Porque sempre que essa pessoa tiver um gatilho, volta de novo. Então, você vai tratar, vai fazer terapia. Mas a grande questão é, não se cobre demais. Também não se cobre de menos. Mas tenha em mente que, às vezes, não vai dar certo. E tá tudo bem não dar certo. Tá tudo bem não dar certo nesse momento. Talvez dê certo mais pra frente. Quantas pessoas que a gente vê hoje fazendo curso, trazendo o curso de enfermagem de vocês, né, pra agora, quantas pessoas que eu não tenho, por exemplo, que já tem 50, 60 anos, que vieram estudar enfermagem agora. Por quê? Porque antes não era o momento pra elas. Mas elas desistiram? Não. Então, aí, firme e forte. Elas, né, tomaram um caminho diferente, fizeram outro, criaram uma estratégia, foram trabalhar com outras coisas. O sonho nunca morreu, agora elas vêm e agora elas estão mais preparadas para fazer. É assim. É difícil a gente lidar com a população que tem transtorno mental, principalmente quem trabalha na área da saúde? Não. O mínimo
que eu tenho que ter é empatia. E conseguir observar. É por isso que eu acho, na minha opinião, que saúde mental na escola, no curso técnico de enfermagem é importante. Não só para você saber lidar como paciente, mas para você saber lidar com você mesmo e com seus colegas. Porque a enfermagem é muito isso. Eu preciso de você, mas eu preciso de você bom. Porque você ruim, você vai ficar ruim, você não vai dar conta e eu não vou dar conta porque eu preciso de você. Entendem? Então, todo mundo tem que estar, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Da OMS, né? Toda a prova. É o estado de completo bem-estar físico, mental e social. E Não agora só- espiritual também, né? Um Não quarteto, somente né? a ausência de doença. Não, Não, já é só- decorou. Não é só isso. E Isso não aí tá decore e somente salteado. não ter nenhuma doença. Não, você tem que estar bem, plenamente bem. Sim. Certo. Para poder executar a sua atividade, para poder executar a sua profissão. Foi uma coisa que você escolheu. Então você tem que estar plenamente aí satisfeito e equilibrado em todas as áreas para você poder conseguir lidar aí. Frustração acontece, gente. Ai, tanta coisa que eu ia falar, ai meu Deus, queria tanto ter feito isso quando eu tinha não sei quantos anos. Ah, tá bom, mas eu faço agora. Realmente. Se não deu. Eu percebi mesmo, tipo, a importância do conteúdo de saúde mental. Porque na hora que eu vi lá na grade, tava lá, vai ter enfermagem e saúde mental. Eu falei, tá, vamos estudar depressão, vamos estudar burnout, ansiedade. Eu achei que a gente ia só estudar quadro clínico mesmo. Ele falou, fechou. Eu juro pra você, já vim com preconceito. Todo mundo tem preconceito com Já saúde vi mental, que gente. preconceito. Por quê? A gente Mas não aí- morde ninguém, não. Mas eu falei assim... Aí Quer foi- dizer, às vezes. Às vezes morde. Pode ser, Às vezes depende, morde. dependendo do quadro. Não vou garantir que não morde. Mas aí foi tendo as aulas, a gente foi percebendo que tem um jeito de falar com o paciente, que a história mesmo da saúde mental, você já vai criando outra perspectiva, outra coisa, assim, absolutamente, sei lá, quebrou total o preconceito. Não mentir pra você não. Por quê? Porque antigamente, na maioria das escolas, o foco era os transtornos. Então você aprendia sobre o transtorno para poder lidar com esse paciente, para você conseguir reconhecer quando esse paciente estava entrando em crise ou quando ele estava, né, ali tranquilo, equilibrado, estava medicado. E o foco não tem que ser esse. O foco tem que ser como é que eu vou falar com esse paciente. Eu falo com ele quando ele está em surto? Eu não falo? Como é que eu falo com todas as pessoas? Como é que eu vou fazer esse paciente criar vínculo comigo? Como você cria vínculo com alguém? Ele precisa confiar em você, né? E como você cria vínculo com alguém? Não é conversando? Sim. Só que você tem uma conversa estruturada, que é a comunicação terapêutica, quando é o caso de um paciente com um transtorno. Só que você pode usar a comunicação terapêutica na sua vida. Que dá bom, né? Como Dá. o povo Pra diz aí. tudo. Dá bom, Tá bom. tá bom. Tá ótimo. O foco não tem que ser o transtorno, porque o transtorno tá aí. O mínimo que vocês têm que saber de transtorno são os principais sintomas. Agora, como eu vou lidar com esse paciente? Como acontece o transtorno? O que eu posso fazer na emergência se eu reconhecer um paciente com transtorno? Aí é diferente. Como vai ser minha atuação. Por isso que a gente tem que tirar essa visão, né? Esse paradigma de que é só a doença psiquiátrica que importa para o técnico de enfermagem, porque ele só vai medicar. Ele não vai medicar só. A gente não medica só, a gente conversa com o paciente, a gente troca a fralda, a gente caminha pro banho, a gente faz contenção física, a gente faz um monte de coisa. A gente auxilia a dar comida. Então você vai reconhecer? Vai. Porque os sintomas você vai conseguir distinguir um do outro. Agora, o seu foco no cuidado, ele é diferente. Por isso que tem que ter saúde mental e o foco tem que ser diferente. Porque todo mundo tem esse preconceito com saúde mental e psiquiatria. É incrível. Quando eu estava estudando na minha especialização, aí na hora do intervalo, você tá lá sentado e você conversa com todo mundo de enfermeiro. Ah, tô vindo do plantão, não sei o que lá. Você tá fazendo o quê? Ah, tô fazendo urgência e emergência. Ai, que legal. Aí você, tô fazendo TI. Ai, você, tô fazendo saúde mental. Por quê? O que aconteceu com você? mas tá bem? Você tá boa? Todo mundo acha que você vai tratar seus problemas na saúde mental, né? Meu Deus. Eu não digo que não é, que pode ser. Você vai buscar entender tanto você quanto os outros. E que ótimo isso, você conseguir se entender e entender os outros. Porque quando você não se entende, já era.
né? Você já tem aí um problemaço. Então você tem que se entender, né, primeiro para depois entender os outros. E eu adoro. É isso. Vamos continuar, que senão o meu foco... Eu tô aqui nadando no mar de possibilidades. Então, Vamos vamos focar. Agora nós vamos falar um pouco sobre um assunto que é bem importante nesse quesito de saúde mental, que são os cursos e as campanhas, né? Exemplo, prevenção do suicídio, a estratificação do risco em saúde mental e até a psicofarmacologia para a rede de atenção, né? Por que esses assuntos são tão importantes e por que é mais importantes agora nesse século, com essa nova geração? Nesse contexto que a gente vive, né? Atualmente, as pessoas estão mais interessadas em saúde mental porque isso acaba sendo necessário para os profissionais cada vez mais, né? Para que eles possam ajudar, como você falou, os outros e possam ajudar a si mesmos nesse processo que é lidar com o ser humano, né? Lidar com um certo público e o porquê dessa importância. Cursos e campanhas. Por quê? Porque Quais são, né? o mais importante, né, dentro desses cursos, as campanhas que é o Setembro Amarelo, né? Acho que agora foi o Abril Azul. Também teve a do autismo, né? Elas são importantes para você conscientizar as pessoas que não são só as doenças clínicas, né, físicas ou fisiológicas, né, crônicas, que podem te causar um sofrimento grande. Você tem que entender que as doenças psicológicas, elas estão aí presentes em muitas pessoas. Tá? Então, às vezes você é hipertenso. Você é hipertenso, mas você é ansioso. Por que você não pode tratar a sua ansiedade junto com a sua hipertensão? Né? Porque muitas vezes você fica ansioso e aí o que acontece? Só a pressão. Você tem uma elevação ali na pressão. Você tá ansioso. E não baixa, fica ali. Aí você vai, é medicado, toma diurético no pronto-socorro, toma o antihipertensivo e nada. Aí o médico fez um diazepam, Acabou. volta ao normal. É importante a gente fazer campanha, é importante a gente fazer, né, esses cursos de saúde mental, um monte que a gente vê aí, né, no Instagram, porque eu consigo conscientizar as pessoas a se olharem. Então, quando eu mostro, isso pode acontecer, você fala, nossa, eu acho que eu tô me sentindo assim. Eu acho que eu tenho alguma coisa assim. Ou se não, campanha de prevenção ao suicídio. Você fala, o que é suicídio? Você vai procurar. Aí você vai entender. E por que o suicídio acontece? Principalmente por transtorno depressivo. E aí você vai ver, poxa, mas realmente eu tô numa onda. Então, é justamente para chamar a atenção do público. O público-alvo que não vai procurar, porque as pessoas têm ainda esse estigma de que o paciente que tem transtorno mental, tem transtorno psiquiátrico, é doido, é 13. Eu não preciso fazer terapia não, porque eu sou doido. Eu não sou doido, não preciso de terapia. Ou quando tem, é falta de Deus. É falta de Deus, exatamente. Também. Tem esse estigma, né? De que não, imagina, eu vou passar no psicólogo, meu vizinho vai falar o que de mim? Eu sou doida? Não. No posto de saúde aí, não vou. Pior. Não vou. E se alguém me vê entrando no CAPS? Eu mesmo. Né? Não vou. Não vou. Então, é pra gente conscientizar que é uma coisa que acontece mesmo. Quando eu faço campanha, quando eu faço promoção em saúde, eu tô levando esse conhecimento pra população que não tem conhecimento nenhum de saúde mental. Que acha que homem não pode chorar. Homem pode chorar? Claro. Deve? Porque homem Quando chora. necessário. Deve. Se você tem uma angústia muito grande aí no seu coração, você deve chorar. Você exterioriza a tristeza. Você exterioriza a raiva. Chorar de raiva, ai que delícia. Né? Vem pra fora. Não, mas o homem não pode chorar. Normalmente fico me tremendo mesmo de raiva. E não chora. Por quê? Porque você fica ali segurando a emoção. O homem tem que segurar a emoção. A mulher pode chorar, pode ser a doida também. A mulher é a destrambelhada, doida, que sai Histérica. gritando, xingando, histérica, exatamente. Né? Não, olha lá, histérica, doida. PQ, né? Que o povo fala. Eu PQ. sou laudado. Minha mãe fala, eu sou laudado. Eu tenho, laudo, né? Então, a mulher pode fazer acontecer, mas o homem não pode. O homem tem que se segurar, o homem tem que ser o pilar de sustentação da casa. Por quê? Isso é uma coisa que a gente traz enraizado lá do início do mundo.
Porque foi Deus que criou o homem. O homem veio primeiro. Ele é o suporte, ele é a base. Para! Deus fez o homem e a mulher para um complementar o outro. Então o homem pode chorar. Só que a gente traz esse enraizado de décadas, de séculos. E aí você cria um homem que ele tem que ser forte o tempo inteiro. E aí ele ser forte o tempo inteiro, numa sociedade que deixa ele fraco o tempo inteiro, Não dá certo. é disruptivo. Ele vai surtar em algum momento. Se ele não entender que, não, eu gosto disso. Dane-se o resto. Eu gosto disso aqui, eu vou fazer isso aqui. Não quero ir comer pizza fora. Quero fazer minha pizza aqui em casa mesmo. Faz a pizza bonitinho. Porque ele gosta daquilo. Ele mantém o padrão que ele quer. Não quero falar dos outros. Não, mas deixa eu contar um negócio. Não quero saber. Quero saber. Porque saber do outro muitas vezes gera ansiedade nas pessoas. Gera ansiedade nas pessoas. E aí já começa todo o ciclo de novo. Então a gente tem que se entender para entender o mundo. Tá? E falar, não, o mundo não vai me ditar regras. Eu que vou ditar as minhas próprias regras. Eu que vou fazer o que eu quero. Lógico, dentro do permitido pela lei. Né? Porque se for fora da lei, não faz, não. Senão vai dar ruim. Vai dar ruim. mal. Dentro do que for Fazer o que eu permitido quero, pela isso lei. é perigoso, É ela fala perigoso. isso, perigoso. Por isso que eu pode corrigi, fazer Pedro. o que quer e depois tem tratamento. Não é isso não. Não é faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Não é isso. É faça o que você tem vontade, o que você quer, dentro da lei. Pra você não ser preso. Mas quando você não conseguir lidar com algumas questões, tipo, ser forte o tempo inteiro, ser bom o tempo inteiro, porque eu tenho que mostrar pros outros que eu sou bom, que eu sou forte, que eu sou maravilhoso, né? Que o ser humano não é perfeito. Ele comete erros e os erros fazem parte do processo de aprendizagem, de amadurecimento, de crescimento, principalmente de desenvolvimento mental. Eu preciso passar por tudo isso para minha mente crescer. Pra minha mente conseguir ter a vivência e eu armazenar essa vivência aqui, ó, na minha memória. E quando eu reviver uma situação, eu sei o que eu vou fazer que é melhor pra mim. Então, eu já vivi isso aqui lá atrás. O que eu fiz lá atrás que foi bom pra mim? Ou eu fiz tal coisa lá atrás que não foi bom pra mim. O que eu faço diferente agora? As campanhas são boas pra trazer essas pessoas pro conhecimento de saúde mental. Os cursos são bons pra trazer as pessoas, para elas se entenderem aí esse mundão maluco que a gente tá vivendo. Ótimo. Gabi, não tão antigamente, até ultimamente nas empresas, desde sempre dentro do âmbito profissional, os profissionais deviam lidar com seus próprios problemas e isso devia ser resolvido, né, ali ou na sua casa. E os problemas de trabalho nem deveriam existir, né? Mesmo os profissionais levando o trabalho para casa e mesmo sendo cobrados depois do expediente. Absurdo. Isso, horrível, né? Isso deveria se manter como normalidade e desde então, tipo, não tem o que fazer. Você tá com o seu problema ali, resolve e a gente não vai conversar sobre isso. Só que agora, esse problema, Gabi, ele tem tirado mais da metade da população que para de trabalhar por algum motivo ou doença de dentro do âmbito corporativo, né? Como, por exemplo, o burnout. Tem tirado os profissionais de suas funções e não tendo um equilíbrio profissional, emocional e profissional e de lazer, focando somente no trabalho. Como, por exemplo, aquelas pessoas que são workaholics, né? Elas acabam só trabalhar. Que é isso, só pensa nisso. E elas acabam desenvolvendo esse transtorno e muitas vezes não sabem como lidar com ele. Ou, às vezes, a empresa acaba não oferecendo uma maneira de lidar com isso, né? E acaba que a demissão é a melhor opção a ser escolhida nesses casos. E aí a gente fala também um pouquinho sobre a síndrome do impostor, né? Que comporta as pessoas que se comparam dentro desse ambiente e acabam que pensam que não são capazes ou que as outras pessoas ainda são mais capazes do que capacitadas que elas. Nesse tema, Gabi, quais que são os avanços em lidar com profissionais com burnout e com a síndrome do impostor? Olha, infelizmente, hoje em dia, as empresas ainda têm essa postura, tá? Hoje criou-se novas formas, então, de melhorar o desempenho desse profissional e de melhorar a ansiedade, o estresse causado pelo trabalho. Que foi incluir ginástica laboral, atividades diferenciadas no ambiente de trabalho. Só que a ginástica laboral, ela não trata a sua mente, ela só trata a sua posição
perante o seu trabalho ali durante o dia. Só Nem o ergonomia, seu físico, e olhe lá, né? Nem o físico direito. Só pra você não se machucar, se lesionar por causa do seu trabalho. Só falta um Kátia. Né? A gente não tem hoje um suporte de saúde mental em todas as empresas. A gente não tem um profissional de saúde mental para tratar dessas coisas, desses possíveis transtornos, dessas crises de ansiedade que aparecem no trabalho e são decorrentes do trabalho. Hoje em dia não tem. A gente vê que foi incluso, por exemplo, nas empresas, assim, as terapias, mas aí relacionadas ao convênio. Então, tipo assim, se você tiver um problema, um transtorno mental, no seu convênio a terapia tá inclusa. Tá bom? Tá ótimo. E não é isso que o trabalhador quer. O trabalhador não quer ficar doente. Mas o problema é que, tipo assim, você tem uma galera que faz o mesmo trabalho. E aí um vai ficando doente, aí adoece o outro, porque ele leva o trabalho para casa, ele só pensa em trabalhar porque ele quer demonstrar que ele é melhor. É sempre assim, é sempre num comparativo. Eu preciso ser melhor que o outro, porque aí eu me mantenho na empresa. Né? Ao invés dessa empresa falar, não, gente, ó, qual é a meta para esse mês? Né? Porque empresa que trabalha com meta é assim, né? Qual é a meta para esse mês? E qual é a meta para cada um de vocês? Ou então aceitar, né, qualquer tipo de assédio moral que a empresa pode fazer, ou o chefe. Por exemplo, o chefe ficar cobrando 1001 coisas perto do horário de trabalho, ou mandar mensagem quando está fora do seu expediente. Não atenda. A grande questão é, manda mensagem? Tô nem perto do celular. Ignora. Eu tenho uma conhecida enfermeira que ela passa por isso. Que nem ela tá em casa, aí tá os médicos mandando mensagem pra ela, tipo assim, e aí, fia, você vai vir trabalhar, seu plantão vai estar desse jeito. E começa a mandar um monte de mensagem, fazendo um monte de pergunta, sabe? É uma coisa que nem dentro de casa acaba tendo paz. E ela atende a mensagem? Ela responde? Claro. O problema é esse, gente, não pode responder. É difícil. Só que uma coisa assim que é uma percepção minha, é que eu vejo que isso é de geração. Eu vejo assim que a geração nossa, que é um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais de 2000 pra frente, se eu posso dizer assim. Os millennials. Não, a geração mais Z. Não aceita esse tipo de tratamento. Tipo assim, não tô no meu horário, ou então isso não faz parte da minha sala, não é minha coisa pra fazer. Agora, a geração que é tipo os millennials, aí já aceita. Os baby boomers. Baby boomers, aceita tipo assim, meu, por favor, eu faço tudo que você precisar, faço hora extra, faço, enfim, eu percebo isso, sabe? Eu vi isso da empresa que eu trabalhava, não tinha nada a ver com enfermagem, e eu via isso, sabe? O pessoal fazia hora extra, fazia muita coisa além do que era pra eles fazer mesmo, sabe? E eu dava meu horarinho ali, ó, fechava o computador, casa. Queria Bora. nem saber. O que era pra fazer tá feito. Tá certo, mas a gente tá muito conectado, né, Pedro? É Sim. o tempo inteiro no celular, no notebook, é o tempo inteiro conectado à informação, à notícia, conectados uns aos outros, porque o WhatsApp nada mais é de uma forma interativa de você se conectar com quem você quiser, a hora que você quiser. Sim. Você tá conectado ali o tempo inteiro com seus contatos. É o tempo inteiro. Você não desconecta. Ninguém desconecta. Quem desliga o celular em casa? Eu mesmo Impossível. não. Ninguém nem desliga o internet. celular em casa. Nem internet. E o mais engraçado é que, sei lá, 30, não, até mais. Há 40 anos atrás, não tinha celular. Tinha nada. Não tinha telefone em Nenhum casa. tipo de Era conexão. carta, correr, sei nem como que era. Pois Esse negócio demorava o quê? 20, 40 dias pra chegar Pra uma chegar uma correspondência? cartinha. Mandar um bom dia pra alguém, imagina. Pois é. E agora não, você manda bom dia pra um grupo de pessoas ali, Pra gente do outro lado que é o do grupo mundo. da família, pra gente do outro lado do mundo. Você tá conectado o tempo inteiro. Essa questão de estar conectado o tempo inteiro, pra quem viu essa evolução tecnológica, putz, é uma loucura. É uma loucura, porque você veio de um movimento que você não tinha internet. Eu vim desse movimento. Não tinha internet. E aí, quando começou essa conectividade, internet, eu posso procurar o que eu quiser, a hora que eu quiser. E eu posso trabalhar sem estar lá trabalhando. Sentar no ambiente físico. Então, eu trabalho aqui. Beleza, estou no meu horário de trabalho. Trabalhei aqui.
Depois eu vou pra casa e posso trabalhar em outra coisa. Porque nós, millennials, viemos de uma geração que era trabalho. Se você não trabalhasse, você não tinha plano de saúde. Se você não trabalhasse, você não tinha nem a saúde pública, né? Sim. Então, era o nome da pessoa e o sobrenome era trabalho. E antigamente, as horas extras, elas valiam muito. Na época dos baby boomers. O que não é assim agora. Agora uma hora é assim. Você vai chorando, você fala, ai meu Deus, vou fazer por R$50, aí eu vou. Aí eu vou. Você faz. É o McDonald's. É o Mac que depois eu posso comer. Né? Então, toda essa mudança, né? Então, é a tecnologia entrando, tudo isso vai fazendo as pessoas ficarem mais ansiosas mesmo. Porque eu não consigo lidar com tudo. É muita informação ao mesmo tempo. A geração de agora, graças a Deus, está conseguindo bloquear. Mas está conseguindo bloquear e diz não para o trabalho. Não para a ansiedade causada pela informação o tempo inteiro e a conectividade ali. É não para o trabalho. Não vou aceitar que meu chefe fale isso comigo. Mas se alguém falar do mesmo jeito com você online, tá bom. Eu acho que a nossa... Como é que eu vou dizer? Agora me fugiu a palavra, vocês sabem, né? Depois que eu tive Covid, às vezes a palavra some e ela só volta depois. Não. Enfim, as coisas que a gente consegue suportar, né? O nosso limiar, o nosso limite, o limite que a gente impõe, hoje, para algumas pessoas, ele é menor, outros ele é maior. Para as gerações anteriores, o limite de aguentar, suportar as coisas é maior. Porque eu tinha esse pensamento de a longo prazo que eu quero para minha vida. Então o objetivo era a longo prazo. Hoje, a geração de hoje, ela pensa mais o que eu quero para amanhã. Amanhã eu quero ter 50 mil seguidores. O que eu vou fazer para ganhar 50 mil seguidores de hoje para amanhã? É imediatista. Hoje, a sociedade é imediatista. Então, por que eu vou ter que aguentar o que o meu chefe está mandando eu fazer, se a longo prazo não é aqui que eu quero... Ou, se a curto prazo não é aqui que eu quero estar? Porque é a curto prazo. A longo prazo, eu quero estar em Miami. A curto prazo, eu quero ganhar dinheiro fazendo vídeo. Quero ser youtuber. Por que eu vou aguentar isso do meu chefe aqui agora? Eu tenho outros meios de conseguir. Então, hoje, a sociedade ela é imediatista. Eu tenho que resolver as questões agora. A sociedade anterior, não. A sociedade anterior ia no... Don't worry. Vai acontecer, mas vamos deixar acontecer. Vai devagar que E hoje, vai. como você falou, se não acontece, frustra, né? Por E isso se que não as pessoas acontece estão no assim. tempo que você determinou, aí você frustra. Nossa, olha o gancho, a gente pegando assim lá atrás. Isso aí foi boa. E aí fica, tipo, até estranho se você é uma pessoa que pensa a longo prazo, por exemplo, no meio dessas mesmas pessoas que querem as coisas pra amanhã. E fica estranho, tipo, não combina meio que Exatamente. assim. Aí a gente tem um conflito geracional. Até entre os familiares mesmo, pai, mãe, ou até no meio, né? No meio social em que a Sim. gente convive. Eu percebo isso, assim, exemplo já pessoal, do meu pai e eu. Ele é desse jeito. Trabalho, meu nome é trabalho, sobrenome é mais. Hora extra. É hora extra. Entendeu? E eu já sou do tipo assim, tô de folga, tô em paz. Abraço. Meu pai, ele em folga, ele fica preocupado com o trabalho, sabe? E é algo que ele não entende como é que eu sou tão calmo, às vezes, e eu não entendo como é que ele é tão assim. Aí eu, tipo, é criação. Não é que um esteja certo ou outro esteja errado. É a criação de cada um, é a vivência de cada um. É a forma como ele lidou com o mundo, com as coisas dele. E a forma que eu fui criado também foi diferente. Entendeu? Mas enfim, é isso. Vamos seguir. Certo. Gabs, agora puxando um pouquinho esse gancho sobre saúde mental, a nossa área, né, a área dos enfermeiros, eu gostaria de te perguntar qual que é o tratamento ideal para esses estudantes e esses profissionais da saúde e como as instituições acadêmicas e os hospitais devem agir. Por exemplo, no caso dos estudantes, ele tem que ter um acompanhamento psicológico pela família e ser acompanhado pela família.
e do estudante também e do enfermeiro também, ali se a família puder dar essa atenção. Mas e no fora, quando você não está no seu âmbito de conforto, como que as instituições acadêmicas, as faculdades, os cursos técnicos e as instituições corporativas, no meio corporativo e empresarial, devem lidar com essas pessoas? O mínimo que, na minha concepção, e essa é só minha, eu acho que deveria ter um psicólogo dentro das instituições, né, de ensino e dentro das empresas. Dentro dos hospitais tem que ter um psicólogo para tratar o funcionário. Tá? Um só não, porque senão ele também vai adoecer. Né? Que tem um rodízio ali de pessoas. Imagina, dá um burnout na psicóloga, o negócio lascou. Então, aí ó, a Quem psicóloga que resolve tava lá pra psicólogo? tratar o burnout da galera, teve burnout, porque ela sobrecarregou, né? Então que tem aí um rodízio de profissionais da psicologia, tá? E também um psiquiatra, se for necessário. Por quê? Porque tem alguns casos que eles precisam de medicação, né? O funcionário, ele precisa ser medicado. Porque ele tá num nível, numa sobrecarga de trabalho, numa crise tão grande, que ele precisa de uma medicação para acalmar, para estabilizar, né? Mas o mais importante é o profissional psicólogo ali dentro. Porque justamente ele vai atuar quando a pessoa tiver problema, né? Faz grupo, roda de conversa, que é mais fácil você ter adesão, porque aí você chama essa pessoa e fala, não, ó, perceba isso, né? Você mostra que talvez aquilo seja um problema, um foco dela, e aí você traz ela para terapia. Você tira esse estigma de que saúde mental é só para quem, paciente que sabe, baba, paciente que tem transtorno mental grave. Você tira esse estigma, porque para chegar nisso, primeiro teve o início, e o início é lá quando você está trabalhando demais. Quando suas condições de trabalho não são boas e você mesmo assim tem que executar o serviço. E as pessoas estão ignorando muito isso, porque na questão de você falou, da geração, do imediatismo e da frustração, muitas pessoas também acham que, tipo, a geração que tá com frescura, não é transtorno. E nessa questão, as pessoas estão aí, sofrendo, desenvolvendo os transtornos. Exatamente. E fica difícil, né, lidar com isso, porque às vezes a empresa não acredita, ou às vezes o âmbito escolar, mas na minha época os professores, mas eu tive que fazer isso também. Na minha época o professor batia no aluno. Entendeu? Aí você assim. fica, igual ele falou do Imagina caso a Gabi batendo em pessoal. nós. Não imagina. Eu ia apanhar todo dia da Gabi. E aí, como ele falou do caso pessoal, a gente tem que saber que cada geração é uma geração, né? E infelizmente na nossa isso tá recorrente mesmo. Não é mentira, Então, não é frescura, está recorrente. A gente o tem que a gente saber lidar. precisa? A gente precisa da intervenção anterior. A gente precisa da intervenção antes de virar um transtorno realmente, né? É a intervenção precoce. Então, a pessoa começou a manifestar sinais, sintomas, já no início do burnout, Prognóstico real. já vai direto. E se você fizer isso antes, né? Então, vamos evitar o burnout. Vamos aqui fazer um brainstorming, vamos fazer aí uma saladona de palavras com todos os sentimentos que vocês estão agora nesse momento, com tudo que está acontecendo aqui na empresa. E vai. Quem tem que agir é o psicólogo. Ó, os funcionários, foi essa daqui, ó, a nuvem de palavras, foi essa daqui a saladona de palavras, saíram mais essas aqui. O que a gente pode fazer para intervir nisso aqui, sem prejudicar a empresa, mas muito mais, sem prejudicar os funcionários? Você falou desse âmbito, Gabi, em relação a dar essa ajuda. Eu lembro até de um caso pessoal meu, que a gente estava uma vez na reunião na empresa e ao invés de estar tendo esse apoio, teve-se uma reunião para falar de cortes. Aí teve uma moça que ela não aguentou. Em relação a cortes, ela não tinha outra opção. Ela tinha filho, família, então, tipo assim, ela desmaiou. Ela não aguentou, tipo, e se rolar um corte for comigo, entendeu? E ao invés de a empresa... E depois que ela desmaiou, auxiliar, com certeza ela vai ser a primeira do corte. É bem assim. O corte. Porque a eles funcionária, na ajudarem. cabeça da empresa, é a funcionária problema. É a funcionária problema. Então, você tem que ter uma intervenção precoce. Você tem que criar estratégias para diminuir essa sobrecarga de trabalho, diminuir a incidência de transtornos psiquiátricos, principalmente o burnout, nas empresas e nos setores, né, nos serviços de saúde. Certo. Tem que evitar. Gabi, aqui a gente quase finalizando, o que você tem a falar para o apoio aos profissionais e estudantes e o SMAPS, né? Que é a saúde mental e atenção psicossocial, né? Uma sigla abreviada.
O que você tem para falar sobre essas atenções que são oferecidas mesmo pelo governo ou não tem mais aí, não tem muito a ver assim com esse tratamento, por exemplo, família ou levar no psicólogo, mas da atenção básica mesmo, da pública? Então, eu acho que assim, deveria ser CAPS, mais por amplo. exemplo. O CAPS. A grande questão do CAPS é que ele atende mais os transtornos moderados e graves, né? Hoje, na atenção básica, não são todas as unidades que a gente tem. A rede, ela não está fortalecida com psicólogos em todas as unidades. Porque em todo município, em todo bairro, a gente sabe que tem as pessoas que têm os transtornos. Mas a UBS não tem esse profissional ativo lá. Onde que essa pessoa que tem transtorno tem que procurar? Transtorno leve, por exemplo. Ela tem que achar na atenção básica. Mas muitas vezes ela não acha esse profissional. Então aí ela vai deixando de lado. E aí vai agravando mais o quadro dela. Eu acho que a rede ela tinha que estruturar um serviço, né, de baixa complexidade, que é o caso da UBS, né? Um serviço onde vão ser feitas terapias, vão ser feitas, né, intervenções, justamente intervenções precocemente, para poder evitar que esse trabalhador adoeça aí num período posterior. Se eu fizer a intervenção antes, eu consigo manter a qualidade de vida desse paciente, consigo evitar que ele tenha crises, e aí vai ser muito mais difícil ele apresentar um transtorno mais à frente. Então, o que tem que ser fortalecido aí é a RAPS, é a Rede de Atenção Psicossocial, tá? Ou Rede de Atenção, a Rede de Atenção Primária à Saúde também. Então, a gente tem a RAPS como Rede de Atenção Primária à Saúde e a Rede de Atenção Psicossocial também. Acho que deveria ser criada. Então, tem uma unidade básica para os pacientes, sabe? Para tratamento de patologias mentais. Ou crises de ansiedade, tá? Os transtornos mentais leves. Tá? Ou deveria estar incluso isso na atenção básica. Certo. Deveria ter. Por que não tem? Dentro da UBS. Por que é tão difícil? O psicólogo ele precisa de uma sala grande e cadeira. É isso que ele precisa. Como é difícil? Não precisa de divã, não precisa de nada. Os municípios entenderem isso. Eu acho que é próprio preconceito de quem organiza, faz essa gestão, sabe? Do município mesmo. Porque não, assim, meu ponto de vista não tem explicação porque não tem. Eu acho que eles vêm no sentido de prioridade. Então, tipo assim, mas eu tô precisando colocar clínico na unidade básica. Eu vou colocar um psicólogo. Sim! Não tem essa mensuração, né, de que como se não fosse importante, porque É não tão é doença importante. física. Exatamente, é uma doença subjetiva. O que é subjetivo as pessoas não entendem. Ou não querem entender. Professora, uma enfermeira como você, com pós-graduação em saúde mental, poderia fazer esse papel do psicólogo na unidade básica ou tem que ser um psicólogo mesmo Tem formado? que ser um psicólogo. O que o profissional de saúde com especialização em saúde mental pode fazer? Ele pode ajudar no processo ali, no grupo, né? A gente pode fazer a coleta de demandas a partir do instrumento que é a comunicação terapêutica, tá? E aí eu consigo avaliar se esse paciente realmente precisa de um acompanhamento mais frequente, ou se ele não precisa participar tanto assim e tal. Mas, como psicóloga, nós não podemos atuar. Com psicologia, não. Existe profissional certo para isso. Mas a gente faz... a assistência é mais para auxiliar mesmo nas terapias e tal. Entendi. Tá? Certo. Gabs, e agora então pra gente encerrar o nosso papo, né, falando ainda sobre saúde mental na área da saúde especificamente, o que você acha que avançou em relação ao cuidado da saúde mental dos profissionais, estudantes, desde quando se trata sobre isso, né, para essas pessoas, para os estudantes, para as pessoas que trabalham, e o que você tem observado depois da Covid-19 em relação à saúde mental? Então, tiveram grandes avanços depois da reforma psiquiátrica, enfim, né? A gente vê que hoje a gente não tem mais internação prolongada, né? A gente não tem pacientes ficando anos aí internados. A gente tem o fortalecimento da rede de atenção à saúde, a rede de atenção psicossocial, mas deveria estar melhor.
Porque ainda assim, muitos municípios, eles escondem, né? Eu escondo que eu tenho paciente com transtorno mental. Eu deixo bem longe, assim. Ninguém pode ver. Eu não tenho morador de rua. São coisas feias para a cidade, né? Na visão, assim, do administrativo da cidade, né? Um marketing negativo, Estraga. Então eu deixo escondido. E na verdade deveria estar mais exposto. Então aqui a gente trata todo o cidadão, né? Nesse município a gente trata todo o cidadão. Qualquer patologia a gente trata, a gente cuida. Esse deveria ser o lema. Então fortalecer sim a rede. Aumentar a demanda de psicólogos na atenção básica, acho que é uma coisa que precisa mudar urgentemente, porque isso ainda, pra mim, na minha concepção, é um retrocesso. É verdade. Se eu tenho a atenção básica, eu tenho as especialidades, por exemplo, né? Eu tenho o centro de especialidade X. Por que não tem um psicólogo lá no centro de especialidades? Ou tenho psicólogos todos os dias fazendo terapias, enfim. Por que eu não tenho? Por que é mais importante eu ter 3 otorrinos e não ter um psicólogo? Entendeu? Então, é definir prioridades. O município precisa definir as prioridades. Nesse momento, a prioridade são os transtornos mentais. São os pacientes que são vítimas, são acometidos por transtorno mental. E aí pode ser leve, moderado e grave. Como é que a gente vai tratar esses 3 grupos? Né? Se eu tratar o leve, muito provavelmente ele não evolui para o moderado. Se eu tratar um moderado, muito provavelmente ele não evolui para o grave. Tá? Então, é uma estratégia de prevenção, né, em blocos, para evitar que esse paciente fique surtado aí não tem o que fazer, ele tem que ficar na internação, né? Então, para evitar tudo isso, né? Eu precisava fortalecer aí o SUS com relação a isso. Melhorar essa rede aí de atenção psicossocial. Tá? E com relação, qual foi o outro tópico que você disse? Depois da Covid. Depois da Covid, eu acho que as pessoas ainda assim se tornaram mais ansiosas do que já eram. As pessoas ficaram mais imediatistas, como eu já disse. Né? Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E se acontecer outra pandemia? E se amanhã eu não estiver vivo? Também tá chegando o negócio de, o mundo tá acabando agora. O mundo tá acabando, a gente tá na iminência de uma terceira guerra mundial. Vai acabar e não vai acabar. Já tô desacreditado. Tá tudo em crise, é assim. Então eu acho... acho... hoje tem que ser agora, né? Então eu acho que depois da Covid, as pessoas ficaram mais imediatistas mesmo. Então eu quero isso pra ontem. Não dá pra eu esperar, 4 anos pra estudar numa universidade. 5 anos pra estudar uma... Não, eu preciso desse conhecimento agora. Então, se eu fizer esse curso, fizer algumas extensões, eu consigo atingir meu objetivo? Em quanto tempo? Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, esse imediatismo que está também auxiliando aí as pessoas a adoecerem. Tá certo, então. Gabi, gostaria de agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Obrigada. No nosso podcast, mais tá bom? Imagina, mais um obrigada. episódio e tão assunto importante, né, que é a saúde mental e que a maioria dos ouvintes vai gostar de saber, que as pessoas se interessam e gostam e querem saber, né? Principalmente que foi um assunto voltado mais ao profissional, né? Ao profissional, né, que tá nessa área, nesse âmbito que é estressor, cansativo, gostaria de saber mais sobre. E se você que tá aí trabalhando, tá se sentindo muito cansado, exausto, não para de pensar em trabalho, nem quando tá em casa, ou acha soluções para o trabalho quando tá em casa, procure ajuda de um profissional. Vá atrás de um psicólogo. Psicólogo não é para louco. Psicólogo, ele vai ajudar você a lidar com as coisas que você não consegue. E vai te ajudar a enxergar que não existe só o trabalho na sua vida. Então, se você tá nesse sofrimento aí, acúmulo de trabalho, várias coisas relacionadas ao trabalho aí, um sofrimento relacionado principalmente ao trabalho, né? Não tô nem querendo ir trabalhar. Nossa, chega domingo, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. Procura uma ajuda profissional, tá? Porque quanto mais cedo a gente descobre, mais cedo a gente trata, mais cedo você melhora e você vê que você não precisa ir estar conectado o tempo inteiro com o seu trabalho. Ô, benção. Tá ótimo. Tá bom? Muito obrigada, Muito obrigadão. pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você aí que tá escutando em qualquer horário esse podcast. É isso, pessoal. Até. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até Muito um próximo episódio.